Olá, pessoal. Estamos aqui hoje com meu querido amigo Cristóvão, presidente da Associação Thomas Merton, né? Não vou apresentá-lo muito, que será a minha primeira pergunta a ele. Então, Cristóvão, como vai? Boa noite, vou bem, Alexandre. Alegria poder estar aqui nesse encontro, nesse bate-papo entre amigos, de modo a apresentar um amigo em comum, que é Thomas Merton, a quem eu tenho uma afinidade, uma amizade, e a gente quer explorar um pouco essa imagem, esse autor, quem é essa pessoa que nos une, né? Eu acho que nós estamos aqui, primeiro porque o amor de Cristo nos une e a admiração por essa personalidade. Então, obrigado pelo momento, obrigado pelo espaço de poder sempre trazer e falar e expor um pouco sobre a vida de Thomas Merton. Com certeza, é isso mesmo, né? Thomas Merton nos uniu e nos mantém unidos, né? Mas antes de mais nada, antes de falarmos sobre o Merton, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, né? Quem é o Cristóvão e como você chegou ao conhecimento do Merton, né? Então, fale um pouco sobre você, né? Se você é casado, solteiro, tem filhos. Olha, é até interessante você colocar isso, porque como fica aí no YouTube, fica um registro histórico, né, para quando a gente assistir daqui a algum tempo, né? Então, nesse momento, no ano de 2024, eu sou um jovem de 43 anos, eu espero ver esse vídeo depois, quando eu tiver com 50, 60 anos, e ver como eu estava, como eu me encontro agora, lá na frente. Então, eu sou um jovem de 43 anos, Perfeito. tenho uma esposa, tenho duas filhas de 8 e 6 anos. Minha vida, ela está enraizada aqui no interior do Rio Grande do Norte, numa cidade serrana chamada Porto Alegre, cidade pequena, 7.000 habitantes, e um pouco diferenciada por conta do clima, né? A gente sempre tem um clima um pouco mais ameno do que o restante do sertão, então é um local muito agradável de viver, as pessoas, o clima agradável, as pessoas também acolhedoras. Então, cá estou, e se for para falar mais a respeito do que é periférico, é isso. Eu sou um jovem casado, moro no interior do Nordeste, e tenho um fascínio, uma familiaridade, tenho o privilégio de ter sido apresentado a um escritor, né? Eu acho que eu devo focar e levar a conversa nesse sentido, né? Em 1999, Alexandre, por meio de um frade franciscano, eu fui apresentado a esse autor, né, a esse monge trapista chamado Thomas Merton. Eu tirei alguns livros da estante para esse nosso papo, né? Ah, maravilha. Tomara que no curso das perguntas, do nosso diálogo, a gente consiga utilizar eles aqui. Então, eu queria, e eu estou com ele aqui. Então, esse foi o primeiro contato que eu tive com Thomas Merton, Ascensão para a Verdade. Inclusive, foi objeto do retiro de 2022 que você participou, lá no Mosteiro de São Bento. Exatamente. Por meio desse livro, emprestado pelo Frei Bernardo, ele me emprestou e eu nunca devolvi. Nunca devolvi. Mas eu disse para ele, olha, ele sabe que eu colaboro com a associação, então ele disse, olha, bendito furto, porque isso fez com que eu explorasse na leitura, tivesse uma curiosidade em saber quem é. Porque é o seguinte, esse livro é o mais difícil de todos. Então, eu entendi bolhufas. Não entendi nada, porque é muito denso. E isso quando eu tinha 18 anos, né? Na maioridade civil, eu me encontrei com um autor que já era um gigante. Então, me ajudou a fazer o percurso de conhecimento. E, adquirindo outras obras,
mergulhando nessa personalidade, depois lendo também a sua autobiografia, a gente fica muito familiarizado com esse homem, né? Então, quem eu sou? Meu nome é Cristóvão, eu tenho 43 anos e sou uma pessoa aficionada pela vida e a obra de Merton. Então, se eu pudesse trazer uma característica, eu diria isso, né? Eu tenho uma profunda admiração, uma conectividade, uma simbiose com quem esse cara foi e com aquilo que ele representa, aquilo que ele deixou por escrito. Então, basicamente seria isso, né? É interessante aqui, só comentando um pouquinho a partir da sua experiência, essa coisa de você aos 18 anos ler um livro e não entender muita coisa, mas se apaixonar mesmo assim pelo escritor, né? Por sentir talvez que tinha algo mais ali, me lembra na minha pré-adolescência, né? Um dos meus escritores favoritos, Ray Bradbury, gosto até hoje. Quando eu o li assim na pré-adolescência, muito dos contos, eu não conseguia entender muitas coisas, né? Eu ainda era muito novo, mas eu sentia que eu gostava daquele universo, né? Daquela coisa. Foram contos que depois, mais velho, eu reli e, claro, aí a coisa se fechou. Mas é interessante a gente gostar, se apaixonar, parece que tem algo dentro da gente, né, que faz a gente se voltar muitas vezes para um escritor que a gente ainda não está no nível dele, mas como se fosse, ó, mais tarde você vai voltar e vai entender, né? Exato, exatamente. É. Então, aqui continuando até nas nossas perguntas, você tem uma experiência de vida de seminário ou não sei, de noviço, né? Alguma experiência ligada à formação religiosa, não? Sim, a proximidade com esse frade, ele se chama Frei Bernardo, ele me acompanhou durante um tempo e eu me senti impelido a dar uma oportunidade, né, de fazer um discernimento vocacional junto aos frades menores, lá da província do Piauí e Maranhão. Então, eu frequentei o grupo vocacional, o formador achou-me apto a fazer a experiência do postulantado, e eu fiz, né? Me ajudou eu brinco, né? Na verdade, me ajudou em muitos aspectos, mas eu digo que a vida religiosa, nesse primeiro momento inicial, me ajudou a aprender a lavar a própria roupa, a cozinhar e rezar o ofício divino, né? Então, me trouxe me ajudou a colocar isso no currículo. Ah, mas que coisa boa. Foi uma experiência muito interessante. E quando eu deixei o postulantado, eu ainda tentei encontrar o meu lugar na igreja, mantive correspondência com alguns mosteiros, mas aí foi o momento em que deu o apelo também de ajudar a família, né? Eu contei também com a ajuda da minha irmã, que me deu uma certa orientação, me apresentou alguns editais, me apontou alguns concursos, e aí eu entrei nessa vida aí de concurseiro, estudante, até passar nessa instituição onde eu trabalho atualmente, já há 19 anos. Então, eu sou um jovem que fez uma intensa experiência em comunidade, na comunidade onde eu vivi, senti-me chamado a fazer uma experiência à semelhança de Cristo dentro da ordem dos frades menores, e hoje eu me encontro na igreja, servindo na comunidade e também a família, né, no matrimônio, que é uma vocação linda e a qual eu fui feito. Eu fui feito para ser um esposo, para ser o pai, para viver entre as minhas meninas aqui em casa. Ah, que coisa bonita. Aliás, o matrimônio é uma experiência muito bonita, né? É um sacerdócio muito bonito e que, infelizmente, muitas pessoas desprezam e não dão o devido valor. Continuando aqui, o curioso é que você já me antecipou a uma das perguntas que eu ia lhe fazer, né? Sobre como você chegou até o Merton. Então, vou dar um recuo. Você me falar um pouco sobre o Thomas Merton, né? Imagine uma pessoa que não conhece o Merton, não somos nós dois aqui. Como é que você o apresentaria em breves palavras, quem ele foi, a sua vida?
que ele representa, né? Alexandre, eu resumiria numa palavra eu posso dizer que Merton foi um grande buscador. Ele, ele viveu uma grande busca, né? Então, se a gente pode situar Merton, ele está ali, ele nasce em 1915, em plena Primeira Guerra Mundial, ele perde os pais muito cedo, estuda na Inglaterra, depois se muda para os Estados Unidos, é um professor universitário, é um jovem fanfarrão, mulherengo. Então, aqui a gente está numa passagem muito meteórica de sua biografia. É alguém que nasce num momento muito delicado da história da humanidade, onde os valores, em meio a um concílio, né, Concílio Vaticano II acontecendo, então ele é esse homem no meio do século, de grande efervescência cultural, de grandes produções, então ele é esse homem, e na primeira metade de sua vida, ele é produto do meio, então ele coloca isso de uma maneira muito poética na autobiografia dele, A Montanha dos Sete Patamares, que ele é produto do século, né, ao qual ele pertence. É um século com muita ganância, uma corrida para a morte, porque ele vive duas grandes guerras, né? Então, um choque de conflitos políticos, e então ele está nesse meio. Então, ele é um jovem que, cansado de todas essas discussões, de todas essas encrencas, ele decide. Nisso acontece a conversão ao catolicismo, né? Ele que se julgava ateu ou comunista ou libertário, ele se vê diante de uma pia batismal pedindo à Santa Igreja a fé e o batismo. Então, É, ele, com 25 anos para 26, ele tem essa consciência de que a verdade se encontra na igreja, tudo aquilo que ele busca, ele pode encontrar ali no magistério, na doutrina, nos sacramentos. Então, ele tem essa consciência e pede à igreja para entrar em suas fileiras. Então, a gente está diante de um jovem que, cansado de tudo aquilo que o mundo podia dar, ele decide pertencer totalmente a Cristo, e aí bate às portas do mosteiro para fazer parte de uma das ordens mais austeras que o catolicismo possui, né? Que é a ordem cisterciense da estrita observância. Então, ele se isola do mundo e lá tem uma vida devotada à oração, à solidão, ao silêncio, e posteriormente à escrita. Então, ele se torna um profissional da escrita. Dentro da clausura, ele conseguiu falar de todos os aspectos da vida humana. Ele conseguiu falar tanto de vida contemplativa, mas também contra e denunciando a corrida armamentista, a guerra contra o Vietnã, conflito racial. Então, ele era um homem que, mesmo trancado dentre os muros do mosteiro, mas ele mantinha correspondência com gente do mundo todo, então ele tinha uma visão global de tudo o que acontecia e se manifestava por meio de cartas, por meio dos seus diários. Então, é um homem que escolheu estar isolado, mas ao mesmo tempo ele participou de todas as discussões, né? E foi é, uma voz que ganhou espaço, deram destaque para Thomas Merton, porque o que ele dizia era balizado, tinha um grau de importância, porque não eram simplesmente opiniões vazias, eram opiniões de um homem que observava tudo aquilo ali de uma forma atônita, porque não achava que o homem poderia chegar a tamanhas crueldades, a tamanha indiferença. Então, ele se julga, inclusive, num dos livros, como um espectador culpado por tudo aquilo que acontece. é interessante. Eu recentemente resolvi reler as Confissões de Santo Agostinho, né? E até estou relendo nas minhas meditações, nas minhas orações mentais também.
E eu já tinha lido A Montanha dos Sete Patamares, né? Já tinha lido também As Confissões anteriormente, mas uma leitura muito rápida. E eu tenho notado alguns paralelos, não sei se é entre o caminho de Santo Agostinho, que também, né, foi aquele caminho mundano, e o caminho do Merton, né? Porque tanto Santo Agostinho, desculpa, já ia falar Tomás de Aquino, tanto Santo Agostinho como Merton, antes de sua conversão, eram intelectuais, eram buscadores, como você falou, né? Eram pessoas que tinham aquela inquietação. E eu notei isso não sei se você notou também na autobiografia do Merton, que apesar dele estar no mundo, ele era inquieto com as coisas, né? Ele tentava buscar o sentido, a verdade, a lógica e só acaba se encontrando na igreja, mas mesmo antes dele se converter, ele estava buscando, né? Sim, de fato. Ele não é, desculpa, ele não era uma pessoa assim que vivia irresponsavelmente deixando a vida levar, né? Ele tinha Isso, muitas inquietações, né? sim. E continuando aqui, e a Associação Thomas Merton? Como que ela surge no Brasil? Ou até antes, se você quiser falar um pouco sobre ela, o que é a associação, quais são seus objetivos, como ela funciona? A Associação Thomas Merton, ela nasceu como Sociedade dos Amigos Fraternos de Thomas Merton. Em 1996, pela iniciativa do Valdeci Gonçalves, que é um engenheiro do Rio de Janeiro, em parceria com a irmã Maria Emanuel, que é uma monja do Mosteiro da Virgem, aí de Petrópolis. Então, Valdeci teve um encantamento com o jovem Valdeci, teve um encantamento ainda na década de 50 com Merton, e aquele fascínio fez com que aquele jovem tivesse também o enamoramento, né, a curiosidade também de investigar sua vida. E isso decorre algumas décadas, e então ele encontra na irmã Maria Emanuel uma parceira para repetir no Brasil aquilo que já era moda nos Estados Unidos, né, de grupos que se reúnem para discutir a vida e obra do Thomas Merton. Então, em 96, a gente tem a fundação, né, a instituição dessa entidade, e reúne amigos, admiradores, pessoas interessadas, além de Thomas Merton, mas também na espiritualidade contemplativa e na vida monástica. Então, a Associação Thomas Merton hoje no Brasil é essa referência, é esse farol onde as pessoas que têm essa atração e fascínio pelo escritor encontram na associação um ponto para aprofundar o estudo, para desenvolver atividades por meio de grupos de leitura, retiros espirituais, que é uma das atividades que a gente promove uma vez por ano. Inclusive, em agosto, Alexandre, a gente vai ter o nosso 19º, né? A nossa 19ª edição do nosso retiro. Vai sempre no Rio de Janeiro, 2 a 4 de agosto. Esse ano a gente vai falar sobre um dos aspectos em que Merton trata da interioridade, que é sobre o ponto virgem. Ele nunca escreveu um livro sobre o ponto virgem, mas a gente tem um episódio aqui e ali onde ele trata desse local, esse local geográfico dentro do ambiente interior da pessoa, onde Deus é todo presença. Ele fala que é um ponto de nada, de pura pobreza, intocável pelo nosso egoísmo, né? Isso é muito bonito. Então, esse ano a gente vai desenvolver isso. Então, além dos retiros, a Associação Thomas Merton também tem grupos de leitura. Se você agora que me vê sente vontade de participar de algum grupo de leitura, a gente acolhe as pessoas, nós formamos grupos e damos o acompanhamento, né? Então, a gente estuda pequenos trechos selecionados da obra de Merton e também de outros autores espirituais, e assim a gente promove o conhecimento de si, mas também a gente faz um progresso a nível coletivo, né? Uma experiência interior a nível contemplativo com pessoas, com amigos, com
com pessoas também familiarizadas com essa sede, né, de interioridade. Então, basicamente seria isso que a Associação Thomas Merton proporciona, né, é agregar pessoas, reunir pessoas em torno dessa espiritualidade contemplativa. Aliás, para você que estiver assistindo e estiver interesse, né, em contatar, em saber mais sobre a Associação Thomas Merton, na parte de baixo, nas informações do vídeo, eu vou deixar o site da associação, o e-mail para você poder se comunicar com o Cristóvão, fazer perguntas, né? E, bom, voltando aqui ao nosso bate-papo, né, o Merton até, pelo que eu pude ver, quando ele se refere ao ponto virgem, ele usa em francês, né? Point vierge, né? Fica de uma forma assim muito chique, como ele constrói. Aliás, ele tinha experiência de ter vivido na França, Estados Unidos, né? Além de tudo isso, né? E hoje nós vemos quantos membros, quantos associados a associação atualmente possui? Alexandre, o nosso estatuto diz que o membro, o associado, é aquele que está com suas obrigações em dia, né? Ou seja, quem paga uma anuidade, quem está em dias com ela. Então, se for para... Formalmente, a gente tem cerca de 100 membros, né? Formalmente, pessoas com seus direitos e deveres assegurados por meio de uma contribuição anual, né? Mas, fora este grupo, que contribui materialmente com as atividades, a gente tem cadastrados no banco de dados cerca de 1.200 pessoas em todo o Brasil, em Portugal, em alguns pontos da Europa e Estados Unidos. Por quê? Porque tem muitos brasileiros que, mesmo estando fora, mantêm uma certa relação com a associação, né? Seja no recebimento de nossas notícias e até usuários dos nossos serviços, né? Então, a gente chegou a manter um grupo de leitura em Portugal, na época da pandemia. A gente tinha uma moça nos Estados Unidos, na Califórnia, que participava, ou seja, a gente tem gente espalhada, principalmente no Brasil, claro, mas em pontos no globo em que a associação também chega até a estas pessoas, né? Então, a gente tem uma capilaridade de em torno de 1.000 pessoas, mas, assim, não são 1.000 membros. A gente considera membro aquele que ajuda financeiramente a nossa entidade. Né? E é interessante, né? Eu acho que muito dessas pessoas, digamos, desses amigos da associação, devem vir dos grupos de leitura partilhada, né? Que, ao menos no meu caso, foi como eu conheci a associação, que a gente lê aqueles... Tem toda uma metodologia, um roteiro, né? As escadas, que a gente lê um texto do Merton, sobre determinado assunto, um texto de um outro autor que dialoga com Merton, né? São muito boas as leituras e a gente vai num caminhar, conhecendo a contemplação, a oração contemplativa e conhecendo a nós mesmos, né? Sim. Conhecendo não apenas o ponto virgem, o point vierge, mas o nosso verdadeiro eu, né? Como é outra questão colocada pelo Merton e analisada muitíssimo bem pelo nosso amigo Nilson Perissé, né? no seu livro. Isso. Agora, uma pergunta que eu faço para que os nossos espectadores, ouvintes, eu nunca sei como se referir às pessoas no YouTube, né? Antigamente você tinha a televisão e o rádio, hoje as coisas se misturam. Mas uma pergunta que eu faço, já sabendo a resposta, mas é uma associação voltada só para os católicos ou existem membros de outras confissões ou até sem religião nenhuma definida? Como se dá isso? Alexandre, a gente não é uma instituição simplesmente voltada para os católicos, né? Merton era católico, era um monge católico, e sua grande maioria dos membros, admiradores, são católicos. Mas não é fechada somente para estes, né? Então, se eu te falar que a gente teve a experiência de membros
de grupos de leitura que tinha um muçulmano, que inclusive ele fez um caminho muito bonito, porque ele começou muçulmano e ele já estava em processo, né? E a gente viu a consumação de uma conversão, ele nos contando de sua primeira comunhão na igreja, né? Que coisa Então, bonita. um muçulmano, se foi por obra das meditações, das escadas, mas isso ele já trazia um processo dentro dele. Eu acho que Merton acabou contribuindo para que as coisas aclarassem mais, deixassem as coisas mais transparentes. Então, a gente tem budistas que participam de grupos de leitura, né, protestantes, pastores, inclusive, também fazem parte. Até no grupo que eu faço parte, né, temos uma grande amiga, né, que é budista. Exatamente, Ana Eu, Paula. eu, quando eu entrei, era espírita, kardecista, né? E na caminhada também. O Merton me ajudou muito nesse processo de conversão, né? Sim. Então, é realmente uma experiência muito bonita. E o próprio Merton, né, pela vida dele, ele, durante o Vaticano II, ou até na sua vida, ele trabalhou muito voltado para o diálogo ecumênico e para o diálogo interreligioso, que às Sim. vezes até as pessoas se confundem, né? O diálogo ecumênico se dá entre os cristãos, né? Católicos e protestantes das diversas denominações, e o diálogo interreligioso é com as religiões não cristãs. E o Merton, ele, digamos, foi amigo do Dalai Lama, teve relações muito próximas com pessoas das mais diversas religiões e pessoas não religiosas. Eu me lembrei aqui, fugindo um pouco do tema, né, da correspondência do Merton com pessoas do mundo todo, inclusive muitos brasileiros, né? Sim. Mas voltando à questão ecumênica e interreligiosa, isso é muito forte no Merton e vejo na associação, né? Sim. Então, a gente tem essa abertura a todos, né? Então, não tem uma certa restrição. Na verdade, as pessoas é que buscam, né? Elas que chegam até nós, ou seja, elas vêm atraídas por um texto, um livro, uma, uma vitrine onde não há restrições, mas sim acolhimento, né? Porque aquilo que Merton escreve atinge as pessoas que buscam verdadeiramente o ser, o estar e como se comportar diante de tudo isso, né? Tanto dentro desse ambiente interior, mas também num certo espaço de convivência. Então, quem está numa prática religiosa tem a honestidade de entender essas dimensões da relação com o sagrado, a relação com o outro, a relação com a criação, né? Então, olhar para Merton é ter a honestidade de enxergar como um guia espiritual, que não lhe levará necessariamente a ser um bom católico, mas a você se tornar um bom muçulmano em suas práticas, um bom budista, e assim por diante. Um bom espírita, se eu tivesse continuado, né? E por aí vai. Eu acho interessante, você falou da pessoa que chega a ele através de um livro, né? Eu comecei a me interessar pelo Merton antes de ter lido qualquer livro, pelas citações dele, que eu li assim, umas coisas muito profundas, muitas vezes naquela folhinha do Sagrado Coração de Jesus, da Vozes, que sempre teve aqui em casa, e vira e mexe, como diz na gíria, vinha uma citação do Merton. Eu comecei a querer saber, poxa, quem é o autor dessas frases, desses pequenos parágrafos, que são tão profundos, né? Ele é um artífice da palavra, que às vezes ele coloca numa sentença uma profundidade muito grande. Mas, continuando aqui, uma coisa que eu vejo aqui em Petrópolis, com amigos sacerdotes e frades e tudo, é um grande interesse pelo Merton, até por conhecer mais, mas são pessoas que ainda não fazem parte da associação. E na associação há muitos membros religiosos, religiosas, sacerdotes. Nós temos muitos padres, diáconos, religiosos principalmente, muitas religiosas, né? E eu acho que esse público
colhe de tudo aquilo que a gente produz, coloca, compartilha, eles colhem um fruto maduro, porque são pessoas, são profissionais da vida interior. Então, quando você encontra em um autor uma ressonância daquilo que você trabalha interiormente, não que o leigo não o faça, né? O leigo tem a aventura de ganhar a vida, de pagar os boletos, de manter a família, e ele não é um profissional da vida interior. Deveria ser também, né? Mas, assim, tratando dos religiosos, dos sacerdotes, do clero em si, esse público encontra uma consonância. O que eles leem em Merton reverbera dentro de si, porque eles vivem a partir desse chamado interior, dessa voz que um dia chamaram, ele foi chamado. O jovem vocacionado que se torna um padre, um religioso, ele apostou a vida num chamado, no chamado do Senhor. Então, quando ele encontra um outro apaixonado, que trata com honestidade da vida interior, colocando em pratos limpos aquilo que é verdadeiro, aquilo que é, ou que pode ser uma certa falsidade de você usar, por exemplo, e aqui a gente está entrando na questão do falso eu, verdadeiro eu, né? Então, se você decide por uma vida honesta, criativa, dentro desse espírito, então você vai olhar para Thomas Merton e entender que ele é um grande companheiro na sua caminhada. Por quê? Porque ele trava também lutas contra a falsidade, contra essas convenções sociais para vender uma imagem. Então, ele, com muita honestidade, escreve livros que, quando cai na mão também de uma pessoa que quer fazer a vida valer a pena, que com honestidade quer ser transparente, quer estar diante do Senhor por inteiro, ele enxerga e diz, olha, era tudo que eu precisava ler, era tudo que eu precisava saber, que bom que eu encontrei esse autor. E aí se torna um amigo, se torna um guia, né? Se torna um guru. Merton se torna um amigo de caminhada. É verdade. E o interessante é que a gente está falando sobre a associação em se tornar membro, né? E às vezes as pessoas podem ficar meio assustadas, mas será que é muito caro? Olha, eu vejo que a associação é uma contribuição muito modesta, né? Todos podem participar, né? Se você puder falar um pouquinho mais como a pessoa se associa, como se junta a nós. Então, como o Alexandre disse, na descrição do vídeo vai estar o endereço do nosso site, você entra lá, você preenche um formulário e, espontaneamente, você faz uma doação. A gente estabelece o valor de R$ 100 por ano para que a gente possa pagar nossas contas e manter, né, manter o site no ar e tocar as atividades, né? Se a gente planeja alguma publicação, é a partir das doações dos nossos associados. Então, para ser membro, você deve acessar o site merton.org.br. Lá você vai ter um menu associação, lá tem um formulário, tem os nossos dados, a chave Pix, a conta no banco, você faz a sua doação e você se torna um colaborador, né? Você nos ajuda a materializar os nossos objetivos, que é difundir por todos os meios possíveis, principalmente virtual, presencial, uma vez por ano, mas a gente pode expandir as atividades a depender da sua ajuda. Você que me escuta, tem vontade de contribuir, entra no nosso site e se junta com a gente, que vai ser muito bom ter a sua parceria, a sua colaboração. Inclusive, a pessoa pode sugerir, né? A pessoa, com o tempo, vai participando e dá até ideias, por que não? A associação não é aquela coisa hierárquica fechada. Pelo que eu sinto, todos têm voz, né? E essa contribuição de R$ 100 por ano é muito pouco. Se você for dividir por 12 meses, né? É uma coisa assim, dá menos do que R$ 10 por mês. Então, e a pessoa também pode, né, do coração, se quiser, fazer uma doação para a associação, além dessa, né? Não há nenhum impedimento. Não há.
E para incentivar essa doação, Alexandre, a gente tem alguns presentes, né, alguns mimos a essas pessoas que nos ajudam. Por exemplo, a gente envia, chega no seu e-mail ou no WhatsApp, se você preferir, os nossos retiros anteriores. Então, por exemplo, o último retiro pregado por Dom Bernardo foi em 2018. Dom Bernardo foi o abade do Mosteiro Trapista aqui no Brasil, se encontra atualmente nos Estados Unidos. Então, a gente tem as conferências de Dom Bernardo em áudio. Então, você recebe no conforto de sua casa, no seu e-mail, você escuta, e aquilo ali é de um elevo, você consegue fazer realmente um retiro em sua própria casa. Então, além desse retiro de 2018, que é um dos melhores que ele trata sobre a oração contemplativa, você recebe também o retiro de 2022, que foi sobre a ascensão para a verdade, sobre a teologia mística de São João da Cruz. Então, o associado, ele não é simplesmente aquele que oferta, mas também é aquele que comunga através daquilo que nós produzimos, o objeto, o conteúdo dos nossos retiros, né? Então, a gente compartilha com você que deseja se juntar conosco, né? Além daquela maravilhosa cinebiografia, né, que vocês também têm, do Merton, né, que é muito interessante, né? É realmente fantástica. E, bom, continuando aqui, a gente já caminhando para o nosso encerramento, né? Você já falou do próximo retiro, eu também ia perguntar. Você é bom que você é um cara meio, sabe, tão místico que está lendo aqui a minha mente, né? Mas você teria algum projeto para o futuro, algum projeto para o futuro, alguma iniciativa que esteja sendo analisada, alguma novidade aqui para revelar? O que você poderia nos falar disso? Nós estamos vivendo um momento na associação de transição. Eu estou concluindo o meu mandato. Ano que vem, eu vou passar o bastão a um próximo presidente. E, nesse momento, eu tenho, da minha parte, junto com o meu conselho administrativo, junto com a diretoria, tenho concentrado esforços em estreitar os laços com as editoras, né? Por quê? Porque para tornar Thomas Merton mais conhecido para essa nova geração de brasileiros, a gente precisa ter livros na prateleira, a gente precisa ter preços acessíveis nos sites. O livro hoje, ele é um objeto relativamente caro, então a gente precisa colocar uma boa literatura na prateleira a um preço acessível. E aqui eu queria fazer um destaque, por exemplo, a uma das editoras que tem nos ajudado muito nessa divulgação de Thomas Merton, que é a editora Vozes. Inclusive, eu até tirei ali da prateleira alguns títulos. A Vozes, ela, nos últimos anos, foi muito parceira da Associação Thomas Merton, seja nos consultando sobre que obra seria relevante a publicar, e a gente faz a indicação, e eles vão lá e produzem um livro e coloca ao público, né? E esses livros são apostas nossas, e eles confiam na nossa aposta, e esses livros esgotam. Por exemplo, o Novas Sementes de Contemplação. Então, ele não está mais no catálogo, tem que ser feita uma nova reimpressão. Então, esse livro, que é um Eu não dos sabia principais... que já está esgotado a edição nova, né? A edição nova já esgotou. E nos últimos anos, a gente teve esse livro importantíssimo, Na Liberdade da Solidão, que foi uma reedição, né? A Via de Chuang Tzu. Todos esses pela Vozes. Todos esses que eu estou mostrando pela Vozes. Direção Espiritual e Meditação. Esse Direção Espiritual e Meditação eu dei de presente para alguns sacerdotes e freis amigos, inclusive para o meu diretor espiritual. Eu ia lá, ó esse presente. Precioso. A Igreja e o Mundo Sem Deus, e um dos mais recentes, que é o Pão Vivo, que trata do sacramento da Eucaristia, né? Eu teria outros, tem outro aqui,
Contemplação no Mundo de Ação. Então, veja só o leque de livros que nos últimos anos que a Vozes publicou. Então, tem sido uma editora muito parceira, né? E tem livros no forno para sair. Acredito que ainda saia uma novidade agora para o segundo semestre, um livro muito, muito essencial, importantíssimo para quem quer entrar nesse mundo mertoniano de conhecer o seu pensamento, né? Que é o livro A Vida Silenciosa. É um livro que quem se sente motivado a descobrir um pouco, ou até mesmo ingressar na vida monástica, é leitura obrigatória. Então, esse livro, já estou dando aqui um adiantamento, né? Esse livro sairá em breve. Além dele, tem outro, e a gente aguarda que esse livro chegue logo às livrarias. A Associação Thomas Merton faz também um trabalho de divulgação. Então, Alexandre, respondendo a pergunta e concluindo, hoje, o projeto, o cerne, a atenção da associação está voltada a esse mercado, né? Fazendo um trabalho de convencimento das editoras para que publique, republique, faça novas edições e também busque títulos novos, né? Se a gente entender que Thomas Merton publicou ao longo da vida cerca de 100 livros, e no Brasil a gente não tem metade deles ainda, então tem um vasto campo a ser explorado, né? Então, o nosso trabalho é entrar em contato com as editoras também para poder fazer esse trabalho de convencimento. E Merton está na moda. Se não tivesse, não teria toda essa aposta. E a Vozes, repito, tem sido grande parceira e entendeu essa abertura do público brasileiro, público lusófono, né, que fala português, de ter nesse autor uma grande aposta editorial. Isso é muito bom. Merton está na moda porque ele é um autor que vai direto ao ponto. A vida espiritual, se alguém tem contato com essa literatura, vai fazer esse discernimento. A minha vida espiritual era antes de Merton e depois de Merton. Isso eu posso dizer por experiência própria. E já que estamos falando de livro, só para encerrar, já depois de termos dito que íamos encerrar, para uma pessoa que quer ler o Merton agora, mas não conhece muita coisa, para evitar o problema que você teve de pegar um livro que é o mais difícil dele, que livros você indicaria para o neófito no universo mertoniano? Então, eu estou separando aqui no que eu tenho, eu diria o seguinte, eu digo que comece por Novas Sementes da Contemplação. Porque aqui a gente tem um livro que vai tratar de questões, conceitos, definições a respeito da vida interior, daquele que está em busca. Ou seja, quem lê um livro como Novas Sementes, ele já está num processo de descoberta de si mesmo e de Deus. Ele já tem um enamoramento, ele já escuta um chamado. E com a leitura de Novas Sementes, a contemplação, ele vai fazer ele vai compreender onde ele está nesse grande plano cósmico de Deus para com o ser humano. Qual é o lugar do homem, né? O papel do homem em tudo isso. Então, Novas Sementes vai abrir essa visão. Depois que ele lê Novas Sementes da Contemplação, ele vai ter uma grande curiosidade em saber quem é esse cara, quem é esse autor, como ele chegou a essa compreensão, né? A que tradição ele pertence, quem foi ele, o que ele fez da vida. Aí sim, ele parte para a autobiografia, que é a Montanha dos Sete Patamares. Ou seja, quem lê a Montanha dos Sete Patamares primeiro vai ver a história de um jovem convertido ao catolicismo que fez uma opção radical à vida, né? Mas eu Bonita essa entendo... edição, essa capa. Eu estou lendo no Kindle, né? Quer dizer, estou lendo, não li no Kindle original em inglês, mas essa tradução, muito bonita essa capa. É a edição da Voz de 2010, que ela é belíssima, essa tradução. Então,
como eu estava dizendo, Alexandre, ler primeiro a autobiografia não pode ser que não tenha tanto impacto do que você ler uma obra primeiro do autor. É Então, a verdade. minha recomendação seria ler um livro espiritual bem embasado, conceitual, mas nem por isso superficial, para depois entender e conhecer a cabeça do autor. E aqui a gente tem Fantástico. o Faz todo raio-x dele. sentido. E aí depois a gente parte para Na Liberdade da Solidão, a gente pode ir para Homem Algum é uma Ilha, e assim por diante. Então, É aí, conhecendo o autor, depois a gente parte para conhecer a sua obra, né? Então seria esse. e Essa é a aqui, minha dica. aqui só uma curiosidade, já que está todo mundo mostrando o livro, eu também quero exibir um, né? Mas para as pessoas verem, o Merton não é apenas um escritor de espiritualidade, de um mergulho interior, o que já é fantástico, mas também é um escritor de literatura, né? Um poeta. Então, temos aqui, né, aqui, por exemplo, eu estou com um exemplar em inglês da toda a poesia dele, né, e tem feito alguns trabalhos aí, uns exercícios de tradução de alguns poemas dele, quem sabe futuramente, né? Então, para quem gosta de literatura, ele é um autor de correspondências, né, de cartas, de diários, então é muito rico realmente. Sim. Bom, Cristóvão, muito obrigado aí pelo seu tempo, pelo carinho, né? E espero que futuramente a gente possa ter mais conversas aí, mertonianas ou sobre outros assuntos correlatos. Eu agradeço, Alexandre, o convite de poder estar dialogando contigo e com os teus amigos do canal. Queria dizer que Thomas Merton, ele, ele traz algo muito importante para a vida do leitor. Além da amizade, do vínculo, do elan que se cria com ele, a gente acaba adquirindo importantes características, aquisições ao longo dessa amizade. Eu poderia dizer, por exemplo, que o leitor de Merton, graças ao que ele coloca e graças àquilo que fica sedimentado na inteligência que desce até o coração, o leitor adquire uma certa confiança, mas principalmente a liberdade interior de fazer o discernimento da vida, de fazer as boas opções no âmbito interior que reflete na vida afora, né? Então, ter Merton como amigo de caminhada clareia muito a vida, tá? Nos dá um panorama muito seguro onde colocar os pés, né? E, por fim, eu diria também que nos dá, Alexandre, eu não sei se você compreende isso que eu quero dizer, dá uma certa humildade intelectual. Entenda da seguinte maneira, a intelectualidade, ter uma certa humildade intelectual significa que, por mais pertencente a grupos de igreja que você possa pertencer, Merton te dá uma certa clareza de que algumas coisas precisam ser trabalhadas, e aí você investe tempo e vida em questões que precisam ser resolvidas. Entende? Então, você não se torna um leitor ávido e sai atrás de outros autores, não. Você encontra num autor a obrigatoriedade de resolver certas questões internas. E isso não te deixa maluco para ir atrás de outras questões. E, e isso é tão bonito porque você acaba enraizando em sua própria tradição, sem precisar aumentar muito o leque. Claro que existem outros autores a ser lidos, existe um mundo a ser descoberto, mas Merton dá essa humildade de fincar bem e criar raízes no chão da vida,
Porque quando, com honestidade, você reflete sobre, por exemplo, o amor, sobre o amor, é uma das matérias, é um dos capítulos, por exemplo, de Homem Algum é uma Ilha. O amor, de como é que deve ser dado esse amor, como deve ser ofertado, como deve ser vivido, aí realmente você entende que isso é o nosso feijão com arroz, que é para toda a vida. Então, você se agarra a essa realidade e não fica tão curioso de ir atrás de outras coisas. Entende o que eu quero dizer, Alexandre? Aham, sim, sim. Então, Você seria não, isso. você não, Agradeço você não muito ao... fica perdido. Você até pode ir atrás de outras coisas, mas com uma maturidade. Você não está igual como diz o pessoal, um cego no meio de tiroteio querendo entender. Ele te dá aquela tranquilidade para você depois, até se quiser aprofundar em um ou outro tema, Isso. mas ir com calma, né? É. Não é ir no desespero, na ânsia, né? Com confiança e com liberdade interior. É a grande aquisição de quem lê Thomas Merton, é a liberdade interior. É de saber de que eu estou pisando num solo sagrado, que é o solo da própria vida, que me dá condições de estar melhor diante do outro, diante de Deus, diante da criação e diante de si mesmo, né? Então, dá uma certa segurança. Quem lê com honestidade, Thomas Merton adquire essas características. E quem não quer fazer uma opção acertada na vida, quem não quer fazer um bom discernimento, quem não quer ter ideias claras, propósitos válidos, quem, quem, quem é aquele que não quer fazer a vida valer a pena, né, ser vivida? Então, Merton nos dá um pouco dessa clareza. Por quê? Porque ele refletiu primeiro no chão de sua própria vida e acabou colocando isso em seus livros, por isso que existe essa grande identificação, né? Alexandre, eu queria agradecer o espaço, o momento de falar, né? Tá ok. E Eu vou só fazer uma conclusão aqui para os nossos espectadores, ouvintes, youtuber. Não, youtuber é o que transmite, né? Mas então eu deixo aqui o convite para vocês irem lá na página da Associação Thomas Merton, e por que não também o convite para procurarem, né, a Sementes de Contemplação ou ler o Merton, porque no mundo hoje em dia, onde estamos perdendo muitas referências, onde as pessoas muitas vezes estão meio perdidas, sem saber para onde ir, o Merton, de certa forma, como disse o próprio Cristóvão, além de nos acalmar, você, a partir da jornada dele, porque eu vejo na obra do Merton é a jornada de um buscador, como você falou, né? Ele vai mostrando para nós um caminho, mas é um caminho que leva em direção o caminho, a verdade e a vida. Então, o Merton nos leva, numa maneira muito profunda, a desenvolver uma espiritualidade rumo a Jesus Cristo, né? A olharmos para dentro, não ficarmos, né, numa coisa, numa fé, numa espiritualidade meramente exterior. É uma espiritualidade contemplativa e profunda, que finca raízes no nosso ser, né? Que vai em busca do nosso verdadeiro eu. Então, é importante que é o conhecimento, como já dizia Sócrates na antiguidade, é o conheça-te a ti mesmo, né? Mais uma vez, muito obrigado, Cristóvão. Corra lá para jantar com as filhas, que senão elas vão ficar bravas com o tio Alexandre aqui. muito obrigado, Alexandre, e até a próxima. Até a próxima.